pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é Meire Web, do Instagram Meire na Web, também criadora do canal no YouTube Meire na Web. Hoje à noite eu estou aqui para convidar todos vocês para participarem e assistirem de casa, de onde vocês estiverem, a nossa live sobre turismo. Hoje eu vou trazer mais uma vez uma convidada muito especial, guia de turismo, que vai vir aqui conversar comigo, passar informações sobre a cidade que nós vamos falar hoje e passar muitas dicas, roteiros. Vai ser um papo bem descontraído e muito informativo. Então eu gostaria de convidar vocês, para quem gosta de turismo, se quiser passar essa live, indicar para alguém que tem interesse de saber mais sobre as belezas do Brasil, falando turisticamente das cidades que têm muitas potencialidades para serem visitadas. E eu estou sempre aqui trazendo durante a semana, fazendo sempre uma live, uma ou outra, sobre o tema turismo, porque é um dos temas que eu mais gosto de divulgar e que eu mais gosto de falar. E principalmente porque a gente dá a chance de conhecer profissionais da área do turismo, pessoas que estão envolvidas com o trade turístico, e também de falar um pouco mais desse nosso Brasil tão grande, com tantas coisas para a gente visitar. Eu, Meire, estou aqui na cidade de Atlanta. Alguns das pessoas que participam aqui assistindo as minhas lives estão no Brasil e em outros lugares também, né? Europa e outros mais. Então eu agradeço a cada um de vocês que venham aqui essa noite prestigiar não só a mim, Meire, mas também a minha convidada. Então hoje nós vamos falar sobre Rio Branco. Nós vamos falar sobre Rio Branco, que está localizado no estado do Acre. Rio Branco é um município brasileiro, capital do estado do Acre, na região norte do país, e principal centro financeiro, corporativo, político e cultural do estado. Rio Branco localiza-se às margens do rio Acre. O Acre é um dos 27 estados brasileiros, tendo sido elevado a essa condição no ano de 1962. Antes de ser anexado ao Brasil, ele pertencia à Bolívia e ao Peru. Vejam quanta informação interessante a respeito desse estado. E eu confesso para vocês que tudo que eu fui lendo para passar de informações para vocês, para poder me basear melhor nas perguntas que eu vou fazer para minha convidada, eu fiquei assim muito encantada com tantas potencialidades turísticas e com tantas informações. E olha onde é que está o Acre, né? Aí no Brasil. Então, para quem ainda não conhece ou que tem interesse de viajar, de conhecer, de viajar de férias com a família, hoje nós vamos passar aqui algumas dicas e informações de roteiros turísticos, tá bem? Então sejam todos muito bem-vindos. Boa noite para cada um de vocês que está chegando aqui comigo. E eu queria lembrar vocês que todas as lives, depois elas viram um vídeo, passam lá para o meu canal no YouTube, Meire na Web, e com toda a edição, com todas as informações. Então, se você tem interesse de conhecer melhor o meu trabalho aqui na internet, saber das lives que eu tenho feito, então não só conteúdo de turismo, mas eu também faço empreendedorismo, saúde, educação, diversão, música, arte e outros temas também bastante interessantes. Então vão lá no YouTube, procura Meire na Web, podem se inscrever, podem mandar mensagem para mim que eu leio e aí eu vou selecionando os temas que vocês sugerem para mim, tá bem, pessoal? Então boa noite para todo mundo. Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre Rio Branco, capital do estado do Acre. Para isso, eu vou precisar de uma convidada muito especial que conhece muito dessa região e que vai vir aqui conversar com a gente. Então vamos lá, eu já vou convidar a Ana Lúcia Cunha, guia de turismo, para ela vir participar aqui da live comigo e passar as informações para vocês. Então sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá. Fazer o convite aqui para a Ana. Lúcia. Boa noite, pessoal. Boa noite para quem está chegando. Vamos lá, Ana Lúcia, eu estou aqui te aguardando, tá? Já enviei o convite para você. Oi, Ana, tudo bem? Bom te ver, bom conversar, bom falar do nosso Acre. Boa noite para você. Como é que você está?
Então, aqui tá maravilha. Muito Tudo bom. trabalho nessa época, Ana? Está começando, né? Aqui, para nós, chamamos o verão amazônico. Então, as chuvas estão cessando e está começando um trabalho muito bom na área do turismo aqui. Bacana, seja bem-vinda, tá? É que essa época também é uma época de férias, né? Muita gente viaja. É uma época que as pessoas viajam muito pelo Brasil. Então, é uma época que vocês também recebem o maior fluxo de turista, junho, julho, nessa época? Por incrível que pareça, nós ficamos nas entre-safras das fases de turismo no Nordeste e Sudeste do Brasil. Tá, Então, aqui, nossas opções é mais para ficar nesses intervalos. tá. E como é que tá a temperatura nesse momento? Assim, vocês estão como é que tá a temperatura? Assim, tá muito quente, tá mais agradável? Você falou nas chuvas, né? Tem chovido esses dias, tá mais fresco. Você tá conseguindo me ouvir? Eu não sei se ela tá. Gente, eu não sei se ela tá com problema de conexão. Vamos ver. Oi, Ana. Pode ser conexão dela, né? Eu não tô. Oi, você tá me ouvindo? Gente, vocês estão conseguindo ouvi-la? Eu não sei se a conexão é aqui comigo, se está com ela. Vamos ver. Oi, Ana. Porque na Amazônia nós temos Agora está retornando. apenas Oi. na Amazônia nós temos duas estações Oi, bem agora eu estou te definidas. ouvindo. Tá bom. Inverno. Só arruma um pouquinho. Tá bom. Aí tá ótimo. Tá bem. Então, nessa Oi, época eu é uma estou te época de muita ouvindo. chuva, né? Que você falou. Oi. Ah, o verão amazônico é interessante. Não Como é que sei é esse se é verão a amazônico? conexão Assim, a dela, não temperatura é sei mais se amena? não, é o calor. É quando não tem chuva, não tem vento. E por estarmos na Amazônia, é um período mais úmido também, que é Tá, muito quente. E entendi. as chuvas Ana, como é que você iniciou o teu trabalho como guia de turismo? Assim, como que você começou? Como que você entrou nessa profissão? Qual é a formação, né, que você chegou assim a decidir que trabalharia como guia de turismo? Então, vamos contar aqui para o pessoal um pouquinho da tua história profissional, para a gente poder depois entrar aqui na informação da cidade. Então, vamos lá, fique à vontade, tá? Seja bem-vinda. começou com a minha formação. Eu tenho formação em História e aqui no meu trabalho, quando chegava alguém de fora, dizia: a Ana vai levar lá para mostrar a cidade, ela conhece da história do Acre. E uma colega que está em turismo, ela disse: Ana, o que você está fazendo? Certo. Então, né, guia de turismo é uma profissão devidamente habilitada e você está cometendo Sim. um delito que não tem informação para isso. E aí eu entrei na primeira turma de Tá. guia O que curso do nós tivemos Senac. no Porque Acre, o no Senac, ele dá Senac, um curso, né? né, de habilitação para que você possa trabalhar como guia de turismo. Tem todas as disciplinas, né, de acordo com a grade curricular, para que você possa atuar como guia de turismo, né, profissionalmente, ser contratado por uma agência ou não. E também pode ter um guia de turismo também que você trabalhe por conta própria, mas você é, registrado, né? Então, isso tudo funciona. E faz quanto tempo que você trabalha como guia de turismo no Rio Branco? Eu formei em 97, então já tem um bom tempo de Ah, estrada. tá. Verdade. Já tem bastante tempo que você está trabalhando como guia.
Bom, então assim, vamos falar um pouquinho do Rio Branco, né? Você quer explicar um pouco para as pessoas, assim, um pouco da história, né? Porque eu até já passei aqui um pouquinho de informação que eu pesquisei, mas se você quiser dar uma breve explicação sobre a história, né? Que o Acre faz parte de um dos 27 estados, para as pessoas que não lembram. Então, assim, pode falar alguma coisa e depois a gente entra na parte do roteiro, tá? Para explicar para as pessoas o que, que a gente pode aproveitar melhor numa viagem ao Rio Branco. Então, fica à Então, vontade. o Acre, ele é brasileiro por opção, né? Os demais estados da Federação Brasileira pertencem ao Brasil porque já faziam parte do território brasileiro na sua origem. E o Acre, os seus colonizadores optaram por ser Brasil, porque o território acreano ele era parte Bolívia e parte Peru. Só que com a descoberta da borracha, fruto do látex que provém da seringueira, o único lugar no mundo que tinha borracha era a Amazônia, Tá. né? E ela pertence a diversos países. A maior parte está no Brasil, mas tem Amazônia boliviana, peruana, colombiana, venezuelana e das Guianas. E Tá. daí, quando os brasileiros não tinha uma cerca que dizia aqui termina Brasil e aqui começa Bolívia ou Peru. Olha E que quando coisa interessante, né? O que você está contando, né? Assim, é interessante para as pessoas que apreciam história, que querem conhecer melhor o Brasil. Então, todas essas informações assim do início, né? Favorece muito. E tem uma coisa também que eu queria te perguntar. Você pode continuar, mas eu queria te perguntar, por exemplo, eu achei interessante porque as cores da bandeira, verde e amarelo, não é? inclusive aqui atrás de mim eu vou te mostrar, Tá. eu tenho a bandeira, né, a bandeira do Acre, que essa bandeira ela nasceu quando nós fomos um país, porque o Acre se tornou país por 9 meses com a proclamação de um novo país por Galvez, que era um espanhol, um jornalista espanhol, que veio para o Acre para tentar barrar um acordo que ia acontecer entre os Estados Unidos e a Bolívia, que é chamado o Bolívia Syndicate, onde os Estados Unidos iria ter Nossa. o comando da área de terra, né? E o Galvez disse que a pátria não nos quer, porque o Brasil não queria entrar nessa confusão, vamos criar outra. E criou o Estado Independente do Acre. E Isso fomos ficou, esse país, então, funcionou durante 9 meses, quase um nós, ano. Tá, sim. interessante. E quem veio aqui e deportou Galvez, tirou Galvez, foi a Marinha Brasileira. Tá, Porque o presidente brasileiro ele começou a tomar uma atitude, porque os acrianos, né, os brasileiros que estavam no Acre, estavam se rebelando contra as nações ah, vizinhas e o Brasil tá, estava acabando de sair para criar um novo conflito com um novo vizinho. Então ele preferiu vir aqui, levar Galvez preso. No primeiro momento ele foi para a tá. Fortaleza de São José, território da Amapá, depois para Pernambuco e depois voltou para a Espanha. Ah, entendi. E aí, quando se tornou Estado brasileiro, foi em 1962? Quando nós tivemos autonomia, Tá, porque nós anexamos ao Brasil em 1903 com o Tratado de Petrópolis, que o chanceler brasileiro chamado Barão do Rio Branco, por uhum. isso que a nossa capital tem o nome, né, Rio Branco, em homenagem Ao a Barão esse do Rio diplomata. Branco. Isso. Ele fez um acordo com o governo boliviano, aonde comprou essa área de terra da Bolívia.
Nossa, que coisa interessante. Que história interessante, né, gente? Olha como é bom a gente saber, né? Assim, e é um estado que tem, é um estado muito rico, né? Eu vi que tem tanta coisa interessante para a gente conhecer e saber da informação. Você vai falar isso mais à frente. Então, depois dessa época que ficou anexado ao Brasil, que antes pertencia à Bolívia e ao Peru. É isso? Isso. Tá. E o nome do estado é por causa, tem a referência com relação ao rio? Não, o Rio também foi um erro ortográfico, Tá. porque o nome Acre, ele vem de um erro ortográfico da língua purinã, que era Aquiri. Então, quando os seringueiros começaram a escrever para mandar as notas, buscando mercadoria em Manaus e Belém, eles começaram a escrever Acri, né, com CRI. E aí ficou Acre, mas foi um erro ortográfico de Aquiri, que significa rios de jacaré na língua indígena purinã. Olha que legal! Então, quer dizer, um erro, quer dizer, foi um erro, mas de certa forma foi uma descoberta, né, de identificar um local, né? E assim ficou conhecido. Muito, muito interessante a sua colocação, tá? Obrigada por nos prestigiar com essa informação. E Ana Lúcia, qual o melhor roteiro de viagem para visitar a capital Rio Branco? Assim, você pode detalhar para a gente assim um roteiro? Vocês têm um roteiro específico, assim que é mais importante para quem visita pela primeira vez ou para quem retorna à cidade também serve? Para quem chega aqui pela primeira vez, eu sempre sugiro a questão do City Tour cultural, Tá. para ele essa experiência da história, da cultura, conhecer os nossos espaços de memória, né, os nossos parques ambientais. Então, é o primeiro momento, é o nosso cartão de visita em Rio Branco, é o City Tour cultural. Ótimo. E esse Instituto Cultural, ele começaria por onde? Pela biblioteca ou pela Praça da Revolução? Por onde que começa? Vai fazendo a parte do centro da cidade primeiro? Nós começamos no calçadão da Da Gameleira, Gameleira. que é o ponto de origem da cidade de Rio Branco e que é a capital que tem como símbolo de nascimento uma árvore, que é essa árvore chamada Gameleira, Gameleira. as margens do Rio Acre. Então, as margens do rio, ele tem o calçadão e ali a gente começa o nosso Instituto Cultural para as pessoas começarem a entender esse alinhavo do que foi Rio Branco, anexado ao Brasil, o Acre anexado ao Brasil e tudo mais. E o início do povoamento que veio pelo rio também, porque era nosso único ponto de contato com o restante do mundo, era a via fluvial. Via fluvial. Deixa eu fazer aqui te fazer uma curiosidade, responder uma curiosidade minha. É verdade que antigamente a ponte ela abria para poder as embarcações passarem? Existia uma ponte móvel no local? Então, a nossa ponte metálica, ela foi, o projeto original dela foi para isso, Tá. para ela ser uma ponte elevadiça. Mas por questão de verba, ela nunca aconteceu. Ela foi feita reta, tanto é que Ah, o formato entendi. dela, né, as roldonas dela, hoje elas estão um monumento na Aham. cabeceira da ponte, mas ela nunca fez elevação do projeto Então só original. existiu o projeto. E Ó, aí não foi concluído. Aí são aquelas rodas de madeira que estão em exposição. elas são de ferro. Tá, que eu vi algumas fotos. Ah, são de ferros. Eu pensei que era madeira, desculpa. Ah, são de ferro, entendi. Então,
essas rodas, elas ficaram, então, no local onde vocês fazem visitação e onde contam um pouco mais dessa história. Depois que sai da gameleira, aí vocês vão para onde? Para o centro da cidade? Centro da cidade, que é onde está ali o complexo dos palácios. Tá. Palácio Branco, né, que é o símbolo administrativo da cidade. Palácio da Justiça, que é um centro cultural do Judiciário. A Assembleia Legislativa, que também é a maior pinacoteca pública, porque as obras de arte, nós temos uma lei estadual que força a Assembleia a comprar ao menos uma obra de cada artista plástico acriano. Então, os corredores da Assembleia... Interessante. Então, um incentivo também, né? Sim, sim. E no hall da Assembleia tem um monumento em homenagem ao Galvez, onde tem uma réplica da bandeira original. Tá. E existe, eu vi alguma coisa com relação à construção de 2 palácios. Um foi construído, existe isso? Um foi construído, eu não sei se eu tô confusa, porque eu li tanta coisa. A gente tem o Palácio Rio Branco, que é iniciado em 1930, né, uma das primeiras construções em alvenaria. Alvenaria, isso que eu li. E alvenaria. Aí ele pediu para construir um outro, foi isso? Aí a gente tem, porque a primeira construção em alvenaria, nesse lado de Rio Branco, é o novo Mercado Velho. Ele é de 1920, né? E depois o Rio Branco. Tá. Entendi. E até hoje ainda chama o Novo Mercado Velho? Tá. Até hoje ainda se chama assim? Então, ele pegou esse nome Novo Mercado Velho porque em 2002 ele passou por uma revitalização. Porque antes era só Mercado Velho, né? E aí ele passou por uma revitalização, uma remodelagem. Hoje não é mais um mercado, é um centro de artesanato, de eventos e de bares e restaurantes. E aí ele... Legal. Mercado Velho depois da revitalização. Tá, aí criou o hábito das pessoas falarem o Novo Mercado Velho. Entendi, achei interessante. Bom, esse roteiro, então, seria mais ou menos um roteiro de um city tour pela cidade, que é sempre recomendado pelos guias, e eu também recomendo, que se faça um city tour para que as pessoas possam ter, né, a possibilidade de observarem melhor a cidade, os pontos turísticos, e também de saber um pouco mais da história, porque sou um guia de turismo e que consegue captar todas essas histórias pitorescas e antigas para relembrar a gente como que tudo aconteceu. E depois desse roteiro, né, o que você recomenda assim, para as pessoas que visitam a cidade pela primeira vez? Quanto tempo, mais ou menos, assim, dá para fazer esse roteiro do City Tour? Assim? Demora mais ou menos quanto tempo? Porque tem as paradas também, né? O City Tour, se tiver, a gente pode fazer em 2 momentos, ou de um dia, ou apenas de um período. Mas para ver o básico, no mínimo 3 horas. O City Tour. E um outro passeio que a gente sempre sugere, e que a pessoa, a primeira vez que veio ao Acre, é aventurar e ter o prazer de fazer o único voo, porque é o único pacote, roteiro turístico na Amazônia que tem um voo de balão. E esse voo de balão... Nossa, que legal! Vamos esclarecer aqui para o pessoal. Então, esse seria um passeio opcional? Opcional são aqueles passeios, né, que a pessoa chega no local e escolhe. Isso. E aí, como que acontece? Como que acontece esse passeio? Então, nós temos uma agência de viagem, uma única agência, porque o proprietário é o piloto também, que chama Cassiano Amazônia. E ela acontece no raiar do dia.
né? Bem cedo você vai ver o alvorecer, né? E se tiver a sorte do vento te levar, você pode observar geoglifos, que são sítios arqueológicos que nós temos já mais de 800 catalogados, que são, assim, ainda uma incógnita para a Tá, nossa história. ainda está sendo estudado. Tá, e esse passeio de balão, ele tem capacidade para quantas pessoas por vez? 8 pessoas. Tá. Fazer só você e o piloto, ou pode fazer até 8. Então, se vier um grupo, né, vai 8, no dia seguinte vai mais 8 e a gente Porque tem que fazer bem cedo. Por que estrategicamente é escolhido de manhã cedo? Por causa da velocidade do vento ou por causa da vista panorâmica? Qual que é a, a explicação de ser tão cedo? Principalmente por conta da segurança dos ventos, Tá, né? a velocidade do vento. É, Entendi. a E esse aeronave não tem motor, ele vai ao léu dos ventos, então de manhã cedo é muito mais seguro. Uhum. Ana Lúcia, qual o passageiro que gosta muito de ir? O pessoal mais jovem, o pessoal de meia idade, o pessoal mais adulto, como é que é? Ou é bem variado, assim, os grupos? É bem variável, Uhum. porque a gente tem aqui de terceira idade, eu já peguei grupos de senhorinha de 80 anos, que foi passear, inclusive, de balão, né? E eu já peguei grupos de estudante que Tá. vêm, principalmente Que veio especialmente para fazer esse passeio. O passeio dura em quanto tempo? de 30 a 40 Ah, minutos. tá. Então dá para ter uma visão bem bacana, né? 30 minutos, 40 minutos lá em cima vale muito mais, né? Maravilhoso. Não, depois que você está lá em cima, planando, é tudo de bom, muito Legal. bom. Então esse vocês recomendam assim, que é um passeio assim imperdível e que vale a pena para quem quer conhecer mais a região de cima. Não é Sim. isso? E além desse passeio de balão e o City Tour, qual seria o outro passeio assim que você mais recomenda para o turista, para as pessoas que visitam? Então, a gente tem também os balneários, quem gosta de degustar, né, a culinária regional, tomar um banho de lago, de açude, e também visitar os municípios aqui do entorno. Ah, tá. Próximos da capital. Isso. Nós Tá. temos o Chapuri, que fica a 180 quilômetros aqui de Rio Branco, que é a terra de Tá. Chico Mendes, que é ícone da... Isso. Eu queria até, assim, eu lembrei, assim, de falar, por exemplo, de Chico Mendes, né, que, assim, não sei se tem muita gente aqui que lembra. Eu lembro, porque nessa época eu já tinha terminado minha faculdade, eu estava trabalhando e tal, e o assassinato dele aconteceu em 1988, né? Isso, acho que foi em 88, né? 1988. E posso falar um pouquinho aqui do que eu pesquisei, porque Chico Mendes, ele foi um seringueiro, sindicalista e ativista político brasileiro, incansável defensor da floresta amazônica e dos povos que dela defendiam. E ele atraiu, né, muita ira, né, dos latifundiários, é por isso que aconteceu o assassinato dele. E qual é a importância hoje em dia de vocês contarem a história, assim, comentarem, porque eu sei que tem uma estátua dele na cidade, né, do Chico Mendes. Tem. Chico Mendes, ele é esse personagem que hoje ele simboliza muito essa luta em defesa da floresta, Sim. em defesa da climática, porque esse movimento de ecologia, de preservação da Amazônia, tem muito início infelizmente, com a morte do Chico, porque é quando o mundo se volta para Sim, essa sim.
e começa a pressionar, principalmente a imprensa internacional, começa a pressionar o Brasil a criar algumas unidades de preservação, que aqui no caso é as reservas extrativistas, Aham. para que desse, né, uma segurança para os moradores da floresta, que eram seringueiros, extrativistas, ribeirinhos, que Maravilha. eram possíveis de grandes áreas, né, de fazendas. Os seringais tinham sido já falidos, e aí eles começaram a vender as terras dos seringais para as fazendas. Uhum. E para fazer pasto, você tem que derrubar a floresta. E com isso, você tirava o ganha-pão do seringueiro que Sim. vivia do extrativismo. Então, E a também figura porque a região, né, a região ficou o ciclo da borracha, né? Porque o desenvolvimento do município também ocorreu justamente no período do ciclo da borracha, não foi isso? já o Chico, ele já vem na década de 70, já com a decadência dos seringais Tá. brasileiros, né, e acrianos em especial, e com a venda dos seringais para os fazendeiros do Sul e Entendi. Sudeste. O Sul e Sudeste, os fazendeiros não tiveram culpa, porque eles compraram áreas de terra, mas ninguém avisou para ele que dentro dessas terras moravam Ai, pessoas, que entendi. que eram ali poceiros, que eram os trabalhadores dos seringalistas, que Certo. estavam ali de uma maneira que podiam, Tá. né? Então, hoje, a personalidade, o símbolo Chico Mendes, ele é muito mais que uma pessoa, ele transcende, ele é o símbolo pela preservação da floresta, né? Então, para nós, é muito caro. Esse nome, para nós, principalmente do turismo acriano, ele Uhum. é importante porque é o que também atrai muitas pessoas para vir ao Acre, né? É o nome Chico Mendes. E também pela história, né? Toda a história do que ele iniciou. Você falou muito bem que ele, infelizmente, né, foi de uma forma muito trágica, mas a partir daí que o mundo se abriu para reconhecer a importância que era da preservação da terra, de manter, né, essas pessoas trabalhando e tudo. E aí ele deu voz. Infelizmente, essas tragédias vêm às vezes para nos informar melhor, né? Então, achei muito, muito interessante. E quando vocês fazem o City Tour, vocês contam a história e tudo. As pessoas já sabem, perguntam, ou sim, já chegam querendo saber. Com o advento da internet, nós que trabalhamos com turismo, a gente compete muito, né, com as informações que já estão nas redes, Sociais, mas, sim. mas para você vivenciar, para você conhecer as particularidades, você precisa vir aqui. E aí a importância de você ter um guia de turismo, porque ele vai te mostrar detalhes que não está na internet. Você, Ana Lúcia, você é daí mesmo, da região? Porque eu sei que no Acre tem muita gente de outros lugares, né? É. Foi povoado de muita gente do Nordeste, muita gente do Norte, muita gente de outros países. Você é daí mesmo? Sou acriana, que diz acriana do pé rachado. Eu nasci no Seringal, lá no Rio Chapuri. Eu sou chapuriense, né? E natural da terra de Chico Mendes. Que lindo, muito bom saber que você conhece bem, que você vivencia isso e que você passa, né? Quando você fala, você passa com muita emoção a sua história e a história do seu estado, né? E isso deixa a gente muito orgulhosa, muito feliz de saber que você conhece bem. E aí você passa para as pessoas essa história com muito carinho, tá bom? Gostei, tá? Da tua explicação. Muito bom. Qual o ponto turístico assim mais visitado, assim, que as pessoas já chegam e já querem assim conhecer? Existe algo assim de um interesse geral? Olha, para quem gosta
gosto de conhecer um pouco da culinária, beber um chopp sujo, vivenciar ali mais as pessoas, os Com as acrianos, pessoas é o novo mercado, local, certo. o novo mercado velho. Mas assim, um ponto turístico em Rio Branco que é destaque é o Palácio Rio Branco, porque Palácio Rio Branco. ele é um prédio imponente, né? Que fica bem no centro. Então, hoje ele tem um museu na parte térrea, em cima é onde o governador despacha, mas é assim um local para tirar foto, com certeza. Palácio Rio Branco é esse ícone, né? E assim, o outro ponto que seria o novo mercado, porque ele abrange num só local várias opções, né? Vários atrativos, né? Tem as compras, tem os restaurantes. Você falou aí no chopp sujo. O que quer dizer o chopp sujo? Sujo. Uma vez eu estava com um grupo, aí eu cheguei e falei, vocês tomam chopp? Sim, tá muito quente, vamos tomar um chopp. Eu falei, quero um copo limpo ou um copo sujo? Aí ele falou, e você vai servir para nós um copo sujo? Aí eu falei, calma, um pouco de limão. Então, aí você põe a Ah, cerveja ali, aí é o chopp sujo. então Com sal. é como se fosse, porque aquela bebida, né, a margarita, eles também colocam, né, o sal na borda. Então o copo fica com aquela. Ixi, agora deu até água na boca, hora para tomar o chopp sujo. É, deixa eu ver aqui. Por exemplo, aí fica aquele copo como se tivesse uma borda, aí a pessoa, né, pensou que era. Então, é bem tradicional, assim, aquele chopp bem tradicional, bem raiz, que as pessoas tomam lá no mercado para passar o calor, para se divertir. Legal. Qual é o roteiro, assim, que você recomenda, por exemplo, para pequenos grupos, assim, que você geralmente faz, por exemplo, que dá para fazer em 3 dias, mais ou menos? Quantos dias você acha que é necessário para um grupo pequeno ficar na cidade, conhecer, vamos dizer assim, uma boa parte das visitas turísticas? Aqui em Rio Branco, nós temos passeios de caiaque num lago natural, que é chamado Lago da Amapá, que é muito bom, e daí você tem a opção de entrar numa Tá. APA também, que é muito próximo da cidade, a opção do balão, tem a opção dos balneários, mas uma coisa que chama muita atenção, e é o que atrai muito o turismo internacional aqui, é a religiosidade dos nossos povos indígenas, Ah, né? interessante. A gente tem aqui o nosso turismo étnico, ele é muito voltado para a espiritualidade. Então, não é apenas da contemplação, você vai para imergir no mundo espiritual que os indígenas se trazem. Nós temos uma comunidade aqui próxima, que é a comunidade do Cacique Mapu, que fica aqui próxima, a 33 quilômetros da cidade de Rio Branco, mas as aldeias mesmo, as terras indígenas, elas ficam um pouco mais Certo. distantes, né? Então, os festivais, então você precisa vir um pouco mais de calma para participar de um festival que leva em torno de 3 a 4 dias, né? Com Entendi. essa imersão na floresta e com a espiritualidade dos povos indígenas. Muito interessante. Quer dizer, tem muitas pessoas que vão especialmente para conhecer, para visitar essas aldeias, né? Eu acho que eu já ouvi falar muita coisa e também acho que já li também a respeito. Qual a melhor época de visitar Rio Branco? Existe uma A melhor, época assim bacana que essa época é boa, né? tá, Junho, aí depois outubro, novembro, dezembro, porque agosto e setembro é muito quente tá, e muito seco. E aí nós temos o fenômeno das queimadas, principalmente no país vizinho, que é a Bolívia, e aqui no Acre entendi. nós estamos literalmente onde o vento faz a curva, na Amazônia. Tá, Né? Os norte, eles batem no paredão da cordilheira,
a Cordilheira dos Andes e faz a curva em cima do território acreano. E aí, com isso, eles trazem a fumaça do país vizinho e a gente fica um pouco meio que prejudicado para o turismo. Então, Entendi. Então, esse período seria setembro. é bom de vir, né? Porque é um período de que não tem chuva, mas aí você já vem sabendo que você Tá, corre foi risco. bom você passar a informação, porque aí você está sendo bem clara, né? E explicando, porque aí, tirando esse período, tem os outros meses que aí são bacanas para visitar. Você falou que essa época é ótima, né? Para quem está de férias escolar e para quem está de férias das universidades ou está de férias do trabalho, né? Porque esse mês de. Está começando o mês de julho, é o mês que as pessoas mais viajam. Isso. Então, é uma época bacana para conhecer Rio Branco. E eu queria te perguntar o seguinte também, Ana Lúcia, de onde vêm os turistas brasileiros que mais visitam Rio Branco? Então, até ano passado, pelo nosso observatório, era São Paulo o estado que mais tinha origem os nossos visitantes. Mas Certo. só esse ano eu já atendi uns 3 grupos grandes de gaúchos. Então, Nossa, acho lá do Rio Grande do Sul. que está vindo muito para cá. Nossa, que legal. Outro dia eu fiz uma live mostrando um pouco, conversando com uma guia de turismo, e ela contou para a gente, né, sobre. E eu perguntei para ela também de onde vinham os turistas que visitavam Porto Alegre. E ela falou que era muita gente do norte e do nordeste. Olha que interessante, né? Porque aí é uma troca né, de informações. É legal isso, as pessoas saírem de um determinado ponto do país e visitarem o outro lado, né? É muita diversidade de cultura, de coisas para conhecer. E os estrangeiros, assim, vêm de onde? Europeu, principalmente Alemanha, Noruega, franceses, muito focado com o turismo Ecológico. do turismo, porque tem norte-americanos Uhum. também em Coétino. E o turismo científico também. Nós tínhamos, até pouco tempo, um grupo da Finlândia que faz o trabalho de pesquisa junto aos geoglifos, que são esses sítios arqueológicos. Tá. Arqueológico, sim. Uhum. Muito bom. Então, o que a gente pode fazer no Rio Branco, em Rio Branco, à noite? Quais são as opções assim de noite? O nosso estado ainda, a nossa cidade ainda é um pouco mais, né, interiorana. Tá, Mas mais aí tranquila. é mais tranquila, mas tem as baladas, né, que a galera jovem gosta muito e tem muitos barzinhos, tem festas, né? Não tem clubes, mas tem. E no calçadão da Gameleira, o pessoal passeia assim no calçadão ou é só. Eu acho que a conexão aí Então, atrapalhou um pouquinho. Desculpa. isso atrai muito a galera mais jovem. Para a galera mais meia-idade, é mais Ah, pizzaria, bacana, legal. E churrascaria. vamos falar um pouquinho da parte de. O calçadão, ele funciona Ah, até. tá. Então é uma cidade que se recolhe mais cedo. Isso também é bacana, né? Porque de repente já tem tanta cidade badalada, né? Então, de repente, é uma coisa diferente para você se ajustar numa cidade mais tranquila, porque, pelo que eu observei, é uma cidade bastante segura, né? Bastante tranquila. É verdade, assim, que as pessoas se conhecem em Rio Branco? Assim, tem essa intimidade de conhecer, de saber a família? Tem. É um dos nossos pontos fortes, é a hospitalidade. O acriano, ele não te conhece, ele nunca te viu, mas você,
Quando se aproxima, ele começa a falar da vida, ele começa a te contar, você sai dali e parte para a família dele. Então, essa questão da hospitalidade é muito forte e é natural do povo acriano. Muito, muito bom. Olha aí, viu, gente? Para quem quer visitar o Acre, já sabe que lá vocês vão ser assim muito bem recebidos e de uma forma assim bem carinhosa, né? Bem família mesmo. E é legal esses laços, né? De repente as pessoas vão, conhecem outras pessoas e às vezes até tem até identificação, né? Por exemplo, às vezes é uma família do Nordeste que mudou para lá, para a cidade, que tem o mesmo sobrenome, porque quando você falou, né, Barão do Rio Branco, eu lembrei de Fortaleza, né? Porque Fortaleza tem uma avenida no centro da cidade, que é a Avenida Barão do Rio Branco, né? Aliás, é uma rua. E é uma rua de comércio, é muito movimentada e tal. Bom, então esse ponto de visitação do novo Mercado Velho, qual o tipo de artesanato que são vendidos? Qual o tipo de artesanato que vocês têm aí para oferecer aos turistas que querem conhecer e fazer compras? Nós temos artesanato indígena, né, de fabricação pelos próprios indígenas. Eles têm uma lojinha lá dentro, né? Eu acho que é etnia Unicuí, tem uma lojinha de artesanato deles. Mas também tem os remédios da floresta, né? As sementes, as essências. E nós temos também um artesanato que é muito acre. É artesanato feito com látex. Então, você pode levar um bichinho, uma réplica de um tatu, um jabuti, um sapatinho de seringa, né, feito do látex, o produto da seringueira. Da seringueira. E o tipo de artesanato é mais palha, é cerâmica, o que é? Madeira? É borracha, semente e E madeira. madeira. Borracha, semente e madeira. Tá. Uhum. E deixa eu. Também, né? Tá. Eu vi alguma coisa com relação a um local que é bem conhecido para a venda de raízes, é dentro do mercado? É o Doutor Raiz. Doutor É. Raiz, isso mesmo. Lá as pessoas compram as raízes, ele tem raiz, ele tem para qualquer problema, diz que para qualquer coisa a pessoa chega lá e se consulta, assim, pergunta, ou já tem no balcão, já preparado, explicando para que serve. Ele tem algumas infusões preparadas, mas ele também te orienta, dependendo do teu caso, né? Inclusive, a gente tem um creme para beleza que é muito buscado, que é a pomada de mulateiro, né? Que o mulateiro é a árvore que não envelhece, Tá. porque todo ano é de casca. E a gente tem essa pomadinha que é feito com a essência do mulateiro. E o Doutor Raiz, ele é esse mestre, né, da medicina, da floresta. E ele fica lá no local? Ou Tá. ele fica no local para as pessoas conhecerem? Interessante. Ele fica vendendo, ele fica lá. O Doutor Raiz é um personagem do novo Mercado Velho que ele é uma das últimas lojas a fechar. Ele é a primeira a abrir, uma das últimas a fechar. Porque as pessoas vão em busca. Eu achei interessante esse creme aí da beleza. Porque quando os turistas vão, eles pedem para ir lá e ver e comprar esses potinhos. Isso, pede. Aí ele ensina como usar, né? Ele faz, dá aquela consulta gratuita, né? E também de uma forma bastante interessante, porque cada pessoa tem as suas. Tem lá as suas mazelas, então chega lá e diz, olha, eu tô com a dor de cabeça, o que é bom, tenho um problema aqui e tal. É legal isso, nessa troca de informações. Então, é também um incentivo para as pessoas visitarem o mercado, né? É isso mesmo. E conhecerem o artesanato. Crônica, tem problema de rim. Claro, ele vai dizer, ó, tem um remédio caseiro, você já está fazendo tratamento médico, mas esse remédio caseiro aqui pode te ajudar a potencializar o teu tratamento.
vai Aham. fazendo. Bem interessante. Vamos falar de culinária? O que é que tem de bom aí no Rio Branco? O que que tem Então, assim de culinária? a nossa culinária ela é uma mistura de várias culturas, porque você falar de culinária árabe no meio da Amazônia, Realmente, e nós temos, porque nós temos os nossos primeiros comerciantes eram de descendência árabe, né? Os libaneses, os turcos, né? Os sírios, eles vieram para cá para trabalhar com comércio e com isso eles trouxeram a cultura da culinária, só que foi adaptando, porque o quibe árabe ele é feito com trigo, né? Mas aqui era difícil encontrar o trigo, então se usou a macaxeira, né? Que é a a mandioca ou a mandioca, sim. ou aipim ou arroz. Então a gente tem o quibe de macaxeira ou de aipim, né? Com essa adaptação, nós temos muito forte também. Você chegar e dizer, eu quero uma kafta com coalhada seca, né? Você vai dizer, no Acre, aqui você vai ter a culinária Nossa, árabe, que né? interessante pela influência cultural. Sim. Aí vem a outra influência que é a nordestina, os cuscuz, né? Nós temos um prato aqui que a gente chama de baixaria, que é um cuscuz com carne moída, ovo frito e uma verdurinha. Isso é servido no café da manhã, que é quase o almoço, né? Você come a baixaria de manhã e você passa o resto do dia praticamente Adorei o nome. Chegar no hotel, olha, eu quero comer uma baixaria. uma baixaria. E aí a gente tem a saltenha, que já é nossa descendência da cultura boliviana, né? Nós temos muito também ainda dessa cultura boliviana. Então, uma boa saltenha que a gente tem uma saltenha que é chamada saltenha do pastor, né? Que ela tem o formato boliviano, mas dentro o O recheio recheio, tem o árabe. Então, ela fez essa mistura das duas que são culturas. assim, são bem típicos da região, então, né? Além da culinária indígena, né? Da nossa descendência original. Aí com os tucupis, muita raiz. Então, assim, vamos explicar aqui para o pessoal o que é o tucupi. O tucupi, quando você rala a mandioca, a macaxeira, Tá, para fazer você põe aquela massa numa prensa, aquela prensa ela vai tirar todo aquele líquido da certo. mandioca. Então, aquele líquido ele é cozido bastante, né, por muito tempo, e aí depois ele é temperado e ali ele é feito um caldinho, que aí Ah, entendi. vai para o risoto. A gente usa tucupi Tá, aqui então o tucupi é como se fosse um caldo que vocês usam dentro da culinária para criar outros pratos, para dar sabor para outros pratos. em né, que provém da mandioca, é o líquido da mandioca que a gente usa para que isso vem da nossa descendência indígena, né? Isso nós aprendemos com os povos originários. Bem bacana. As frutas, né, da região, os doces de cupuaçu, né, a cocadinha de cupuaçu de castanha da Amazônia, né, a castanha do Pará que vocês devem Castanha conhecer. do País, sim. Então, a Tem nossa açaí culinária também? Tem açaí? açaí. E o açaí no Acre, a gente come de uma forma bem diferente do restante da Amazônia. Tá, como é que é? Porque o açaí no Acre a gente come com farinha e açúcar, né? O açaí raiz. Tá. E, e, na, e no restante da Amazônia eles usam como um acompanhamento de prato salgado. E aqui a gente usa como um doce, Como um né? doce. Ai, que interessante. Então tem que provar o açaí aí e tem que provar num outro local também, que é para poder ver a diferença de sabores, né? Ana Lúcia, e me fala uma coisa, a rede hoteleira, tem muitos hotéis na cidade? Tem uma boa rede hoteleira? Tem, nós temos inclusive já redes internacionais, como o DIF, o Nobles, né? Ah,
A gente tem... São hotéis de categoria É, 5, 4 estrelas, quer dizer, tem hotéis para todas as classes, para todos os bolsos. Quem tem. quer ficar naquele hotel bem chique, bem sofisticado, fica. Quem quer ficar no hotel médio. Vocês têm também passeios assim para as pessoas viajarem com criança, assim, o casal, a família. Existem os passeios que são bem legais também para viajar com criança de férias? Tem sim. A gente tem aqui as pousadas que ficam um pouco mais distantes, que está a nossa fazenda. A gente tem aqui, entre Rio Branco e Chapuri, uma fazenda chamada As Três Meninas, chalézinhos. E ali tem, inclusive, criação de tartaruga, que serve para Ai, entretenimento. que lindo! É, Então, as crianças também, inclusive moradores aqui, eles usam muito esses balneários no entorno de Rio Branco como entretenimento. legal. Então tem o Novo Mercado Velho, tem o Horto Florestal, o Parque Ambiental Chico Mendes, o que é que tem lá para ver? O Parque Ambiental Chico Mendes, além da floresta, né, que tem lá, ele tem um viveiro de animais, que não é um zoológico, né? Tá, Ele não foi tirado animal da floresta, mas ele acolheu os animais que muitas pessoas, às vezes, levam um filhotinho para criar, e aí esse filhotinho certo, começa a dar tá. problema, e aí o Parque Chico Mendes ele vai acolhendo esses animais, né? Ele tem macaco, tem onça, tem cutia, os animais, Nossa, jacaré. certo, entendi. E a Biblioteca da Floresta, o que que é? A Biblioteca da Floresta, atualmente, ela está fechada. Tá, É um prejuízo na questão do turismo. certo. Mas a própria Biblioteca da Floresta era para ser uma biblioteca científica, aonde fosse esse repositório de toda a produção dos escritores da Amazônia, né? Que Principalmente, legal. mas ele tinha essa proposta de valorizar a produção científica da Amazônia. Muito bom. Praça da Revolução é a do centro da cidade, não é? Isso, que Onde fica... está localizado o palácio. Não, ela está localizada em frente à prefeitura, o quartel da Polícia Militar, biblioteca pública e um colégio de ensino de segundo grau. Ela está nesse quadrilátero e é uma praça central, porque a praça em frente ao Palácio Rio Branco chama Eurico Dutra. Tá, muito bom. E o Museu da Borracha? Tem visitação? Tem sim. O Museu da Borracha, ele é a nossa origem de todos os outros museus, Tem. né? Inclusive, meu primeiro trabalho, onde eu trabalhei pela primeira vez como estagiária do curso de História, foi no Museu da Borracha, né? O Museu da Borracha é esse nosso grande ícone da preservação da memória da história criana. Muito bom. Ana Lúcia, você tem algo para nos contar aqui de interessante que aconteceu durante seus passeios? Algo divertido que aconteceu com algum grupo de turistas? Eu sempre faço essa pergunta para os guias de turismo, porque eu fui guia de turismo também e a gente tinha muitas histórias que a gente depois contava, né, para os colegas de trabalho e tal. Você tem alguma aqui para contar para a gente? Tenho sim. Tenho várias, mas eu vou te contar uma só. Eu Tá, recebi sul-coreano, que eles vieram para o Brasil, ficaram 2 meses em São Paulo para aprender um pouco do português. Eles mudaram de nome no CA, então eles tá. vieram no Acre, especialmente para ir a Chapuri conhecer o local onde morou Chico Mendes. E Tá, aí, Chapuri é uma cidade? cidade, é um Tá, município que fica no Rio Branco. E aí, na volta, eu caí na besteira de falar para eles aonde era a fazenda que morava o assassino, a pessoa que matou Chico Mendes, que
ficava na margem, agora ele vendeu. Ficava na margem da rodovia. Ele fez parar o carro, ele foi, sentou na porteira da fazenda e ficou gritando para dentro da fazenda, porque ele era apaixonado por Chico Mendes. E aqui deu assim, uma angústia, porque a pessoa estava lá dentro, a pessoa já tinha cumprido a pena, ele já estava solto, ele já estava, né, para a justiça. A pessoa ainda, o assassino então ainda mora lá, ele está livre, ainda mora lá no mesmo local? Agora ele vendeu a Fazenda Paraná, ele vendeu, não era, mas na época ele ainda morava, né? Ele e aí o turista ficou na porteira gritando e falando, desabafando, né? Todo da porteira, e assim, eu fiquei aflita. Ainda bem que a casa de morada era bem distante. Você não sabia o que fazer, né? Você não sabia. E eu fiquei aflita, né? Porque a pessoa estava no celular, ele estava sendo instigada, ela nem sabia. E ele falava na língua dele, sul-coreano, nem eu, nem quem estava perto sabia, né? Então. Mas aí, com certeza, pela língua dele, pelo gesto que ele fazia, e quando a pessoa está brava, quando a pessoa está chateada, né, triste com alguma coisa, tá? Porque ali também foi uma expressão que ele teve, né, de mostrar, né, assim, vamos dizer assim, o sentimento, né, de entender, né, como que isso poderia ter chegado a esse ponto. Então, esse foi uma história, assim, verdadeira, que depois você contou para os colegas, e os colegas, com certeza, te perguntaram qual foi a tua reação, né? E depois, o que você falou para ele? Nossa, eu não mostro para turista nenhum onde é a fazenda da pessoa, porque eu nunca mais quero passar por uma aflição. Não, de jeito nenhum. Só passou uma vez na vida. Ana Lúcia, eu fiquei muito feliz, tá? Mas com certeza, quando passa ali fazendo o tour, que passa em frente, você fala para as pessoas que foi lá, que o assassino morava lá? Você chega a informar? Tá, mas que morava, né? Então virou uma curiosidade também, né, da história, né? Bom, Ana Lúcia, eu quero te agradecer agora, tá? Pela tua excelente informação, a live muito interessante. Eu falei para você que ia ser sensacional, né? Eu estou, assim, encantada com o Acre, com a cidade do Rio Branco, para fazer essa live, como eu ainda não conheço, então eu fui ler um pouquinho para saber melhor da história, e eu confesso a você que eu fiquei encantada, e que eu te prometo que eu vou fazer uma viagem para lá, a gente vai fazer um tour junto, eu quero que você me mostre os lugares. Você é um guia de turismo assim, muito simpática e interessante, né? Porque além de guia, você é historiadora. Então você tem as duas, né? A condição de servir melhor o teu turista com a sua informação. Porque aí você conhece bem da história, é acreana, conhece a região, então tá tudo perfeito. Você gostaria de falar aqui para as pessoas que estão nos acompanhando, que vão assistir essa live depois, ou que vão acompanhar lá pelo canal do YouTube, as suas redes sociais, ou o nome da agência que você trabalha, como que as pessoas te encontram, fica à vontade. Esse espaço aqui é para você, tá? Obrigada. Então, eu não trabalho em agência, né? Eu faço trabalho freelance, né? Mas me encontra no Instagram, @anaacre77, você vai me achar, né? E nós estamos aqui, o povo acreano está esperando a tua visita, Meire, dos Obrigada. teus amigos perto, porque o Acre é isso, o Acre é esse acolhimento, né? Esse Brasil diferente e que é preciso. Exatamente. Olha, gente, eu fiquei assim,
Eu conheço muitos estados brasileiros e tal, mas eu fiquei assim encantada com cada coisa que eu fui lendo, cada coisa que eu fui me informando. Eu falei, meu Deus, onde é que eu estava no Brasil? Que eu não fui ainda conhecer o Acre, né, quando eu morava no Brasil. Então agora vai ficar aí a abertura de oportunidade. Quando eu puder, eu vou, tá? E eu quero te encontrar lá. E eu gostaria também de agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui assistindo a nossa live, não só prestigiando aqui o meu trabalho, mas também prestigiando a Ana Lúcia Cunha, guia de turismo, historiadora, e que veio aqui, aceitou o meu convite prontamente. Tranquilamente ela falou, eu aceito, eu quero divulgar meu estado, quero falar sobre a minha cidade, e eu fico muito feliz, tá, de você ter vindo aqui. Então, uma boa noite para todo mundo que nos acompanhou. Beijos, tá, Ana Lúcia? Agora você tem uma amiga cearense aqui em Atlanta. Que bom, bem-vinda. E Ceará é uma dos nossos maiores, né? A maior população que veio no Sim, início da colonização é cearense. Né? cearense, é mesmo, é verdade. Deve ter muita gente aí, conterrâneo meu, que está por aí. Então tá, um beijo, boa noite, tá, pessoal? Obrigada por terem prestigiado aqui a nossa live. Tudo de boa, Ana Lúcia, boa sorte. Beijo, beijo, Beijos, tchau. beijo, beijo, Meire. Obrigada.